Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. Sou o pastor Iago Martins, você está comigo no meu, no seu, no nosso Teólogos do Twitter, com todos os R's. Este é o programa em que a gente reage a tudo aquilo que está viralizando sobre Deus na internet. Vocês mandam pra gente lá em @os teólogos do Twitter, a equipe separa pra mim, e a gente vai vendo aqui quais são as loucuras de hoje. Bom, se você chegou aqui de paraquedas, sou o pastor Iago Martins, sou o pastor Batista aqui no Ceará, doutorando em teologia, sou o seu quinto ou sexto teólogo favorito da internet. Este canal, o Dois Dedos de Teologia, tem vários tipos diferentes de programas nesse canal. O Teólogos do Twitter é claramente o mais popular, mas tem muito aprofundamento teológico aqui, tá? Não fica de fora não dos outros conteúdos que a gente tem aqui. E se você quiser se aprofundar mais na teologia, Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura é a nossa escola de estudos teológicos. Você pode ir lá estudar com a gente, se você quiser. Dito isso, simbora pro vídeo de hoje. Comida coxa, como é que é isso? Se eu cruzar esse pano pro lado errado dessa cozinha, quebro uma lei de milhares de anos. Deixa eu te explicar. Oi, eu sou a Ana, sou capixaba e moro aqui nos Estados Unidos há 5 anos e trabalho exclusivamente só para famílias judaicas ortodoxas. Olha só que curiosidade, legal. Bonita a biblioteca dela, hein? E essa cozinha zona, hein? Pancada. E essa cozinha que você está vendo agora não é uma cozinha comum. Ela tem 2 fogões, 2 pias, 2 conjuntos completos de panelas, pratos e talheres, tudo duplicado. E tudo separado sem exceção. E isso se chama kosher e vem diretamente da Torá, a lei judaica que diz: não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe. Carne e leite nunca podem se misturar, nunca. Nem no mesmo prato, nem na mesma panela, nem na mesma pia. E isso muda tudo no meu trabalho. Eu tenho panos separados para cada lado da cozinha. Absolutamente nada pode ir de um lado para o outro. Se eu errar, comprometo toda a lei kosher daquela família. Não é apenas detalhe, é responsabilidade real. Nossa, mas meteu o chat GPT aqui, hein? Não é apenas detalhe, é responsabilidade. Isso é, não é isso, mas é aquilo. É chat GPT no talo. No talo. Eu não aguento mais, ler conteúdo de chat GPT. Não aguento mais ler conteúdo de internet, ó. Eu não consigo mais, sério. Eu só assisto Reels profissionalmente agora. Eu não vejo mais, que eu não aguento. Todo conteúdo de internet, todo conteúdo que não seja de humor é GPT. Não existe mais conteúdo educativo na internet, gente. Não existe mais. Morreu, tá? Morreu o conteúdo educativo na internet. É máquinas falando para outras máquinas. Porque não tem como. É insuportável. Insuportável. Mas eu achei interessante aqui, tá? Sabe o que eu aprendi convivendo com isso toda semana? Essas famílias não seguem isso porque são obrigadas. Elas seguem porque acreditam de verdade. É tudo um ato de fé. E isso me inspira profundamente. Se isso te surpreendeu, salva esse vídeo. Achei interessante perceber isso. O que é, na minha opinião, um exagero do texto do Antigo Testamento, pra começar, que é um total exagero, certo? Não é isso que o Antigo Testamento vai estabelecer, não pode encostar uma na outra, não sei o que e tal. Tem uns que dizem que tem até que ficar sem comer, assim, quando você come carne, só pode beber leite, sei lá, horas depois, que é pra poder a carne e o leite não se misturarem, coisas assim. Que é um exagero imenso. É um exagero imenso do texto do Antigo Testamento. Que proibia só que você, né, que você cozinhasse, né, a carne do cabrito no leite da sua mãe, coisa assim. É um exagero gigantesco. Mas isso é muito comum, né, na leitura que os judeus fazem no Antigo Testamento. Uma leitura sempre levada a consequências muito extremas. Em segundo lugar, é interessantíssimo que a gente não vive mais debaixo disso, né, no Novo Testamento. Havia um sentido ritualístico na Antiga Aliança, nas leis alimentares, nas leis dietéticas. As leis dietéticas tinham esse princípio de te apontar para um tipo de pureza cerimonial que deveria ser uma ilustração de uma pureza interior, uma pureza da alma e do coração. Mas hoje nós não estamos mais debaixo de leis dietéticas, não é? A gente tem um vídeo inteiro aqui no canal sobre leis dietéticas, que a gente explica sobre isso. A gente não vive mais debaixo desse tipo de cuidado. Eu sei que muitos adventistas ainda tomam leis dietéticas do Antigo Testamento, alguns reformados, né? Eu já vi livros em editoras reformadas dizendo que a gente ainda segue algum nível de lei dietética, assim. A gente não segue mais nenhuma lei dietética, tá? Não faz parte mais da vida do cristão, não faz parte da nossa jornada. Em terceiro lugar, eu acho que eles não podem tomar whey protein, né? Se você é kosher, você não pode tomar whey protein. Eu acho que é proteína do soro do leite. Ou pode? Alguém sabe aí se quem é kosher pode tomar whey protein? Bom, se você pode tomar whey protein, você deveria, para bater aí suas proteínas no dia. E é na Growth Suplementos que você encontra o melhor whey protein do mercado. Corre, que a promessa é que o preço do whey vai subir. O preço do whey protein vai subir, porque a proteína, porque tá ficando mais caro, cada vez mais caro. Então corre se você não quiser ficar
sem o seu whey protein. O preço da matéria-prima tá subindo, o whey protein tá subindo em todo lugar. E a Growth ainda tem, ó, das marcas confiáveis do mercado, o melhor preço por grama de proteína. Ah, mas achei um whey mais barato aqui. Mas não é de 1 quilo. É de 1 quilo? Na Growth é 1 quilo. O que você paga por grama de proteína na Growth sempre é muito vantajoso. E usando o cupom Jesus, você não só ganha um desconto, mas você também conta pro pessoal da Growth e pra você mesmo, que você tá cuidando da sua saúde, pra glória do Deus vivo. Vai ter um link na descrição pra você correr lá e aproveitar a Growth Suplementos. Tem roupa de treino, tem pré-treino, tem creatina, tem tudo pra te ajudar na sua vida fitness. Tem um link na descrição pra você correr lá e aproveitar os lançamentos da Growth Suplementos. E fazendo isso, você também dá uma moral aqui pro canal pra gente poder continuar produzindo conteúdo aqui com tanta frequência. Bom, simbora pro próximo vídeo. Mandaram aqui 10 motivos pelo qual não sou credo batista. Ih, rapaz, vamos ver, que eu sou. Fala, amados, tudo certo? Eu sou o pastor Matheus e esses são os 10 motivos de por que eu não sou credo batista. O primeiro motivo é que batizar crianças não rompe com o Antigo Testamento, mas sim o cumpre. Batizar crianças não rompe. Não, na verdade, batizar crianças não rompe com o Testamento, na verdade, o cumpre. Cumpre o Antigo Testamento, não é? Eu falo aqui da leitura de um batista, tá? Como batista, a gente não acredita que o cumprimento da circuncisão no Antigo Testamento está no batismo. O cumprimento da circuncisão do Antigo Testamento está na conversão. A Escritura fala de uma circuncisão do coração. A ideia é que a circuncisão é um símbolo externo de uma realidade interna, que é a salvação, que é nós termos o pecado removido de nós. O que é o cumprimento da circuncisão na nova aliança? Não é o batismo. O cumprimento da circuncisão na nova aliança é a conversão. Isso é a nossa leitura como batista. A promessa é para vós e para os vossos filhos. Tá, este versículo também é um problema, tá? Porque é um versículo que muitos pedobatistas, irmãos pedobatistas, tá? Eu sei que tocar nesse assunto é muito perigoso porque muitas vezes o pessoal faz disso um cavalo de batalha. Vira um cavalo de batalha. Isso eu vou falar aqui na tranquilidade como batista, tá? Não quero briga com você presbiteriano, não. Mas quando o texto fala a promessa é para vocês e pros vossos filhos, a pressuposição é que é para aqueles que creem. Para vocês, por exemplo, pressupõe que seriam daqueles que creem, aqueles que creem. Dentro do público que está ouvindo Pedro, alguns poderiam não estar crendo, alguns poderiam não crer genuinamente, mas a promessa era para eles, se eles crescem, eles participariam da promessa, e para os filhos, se os filhos crescem, participariam da promessa. A ideia é que aquele evangelho iria avançar pelas gerações, e não que as crianças, ainda sem compreensão do que estava acontecendo, deveriam ser adicionados ao batismo. Esse é um texto que não tem nada a ver com batismo, que você tem que adicionar uma série de pressuposições interpretativas para você realmente acreditar que é um texto pedobatista necessariamente. É muito fraco usar essa passagem para defender pedobatismo, tá? E é muito comum que pedobatistas façam isso. É um texto que não ajuda muito, você tem que estar muito dentro do mundo pedobatista para poder olhar para esse texto e achar que esse texto realmente está dizendo isso. Segundo motivo é que o batismo não é apenas testemunho humano, ele é o meio da graça no qual Deus perdoa, regenera e salva. Então, dizer que o batismo é um meio pelo qual Deus salva é um problema. Porque quando Pedro fala do batismo, não é vindo salvar, ele fala que o que salva não é a água do batismo, mas aquilo que o batismo representa e significa. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, é 1 Pedro 3, 21 a 22. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês. Eita, o batismo salva. Tá vendo como o batismo salva? Ele diz, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, e que depois de ir pro céu está direito de Deus, que ele subordinado. Então, o que é que o texto está dizendo? O batismo salva, não pela remoção da impureza do corpo. Ou seja, o que é que salva do batismo? É a água, é o banho, é o ritual, remoção das impurezas do corpo, né? Então, o batismo não salva por causa da água que você recebe. O que é até um indicativo interessante, 1 Pedro 3, de uma visão de batismo por imersão, né? Porque ele fala que o batismo removeria as impurezas do corpo. Então, o batismo está atrelado a um banho. E não só uma aguinha derramada na cabeça. Mas eu já tô encrencando já com o amigo presbiteriano. Mas o batismo não salva porque uma água te lavou. O que ele salva? Porque ele apela por uma boa consciência para com Deus. Então, o que é que faz com que o batismo salve? É porque o batismo ele vem relacionado a uma boa consciência para com Deus. Então, se eu tenho um batismo, mas eu não tenho uma boa consciência para com Deus, eu tenho um batismo genuíno? Eu tenho um batismo que salva? Eu não tenho. Eu tenho um ato externo, eu não tenho a realidade interna. Então, se eu tenho apenas a realidade externa do batismo, sem a realidade interna do batismo, uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, então, se eu batizo crianças, eu tenho isso aqui? Eu tenho esse batismo que é um meio de graça salvadora? Eu não teria, tá? O terceiro motivo é porque crianças também precisam de Cristo. Precisam, elas devem vir ao evangelho, com certeza. Elas devem ouvir o evangelho e em algum momento que elas tiverem condição, crer nesse evangelho. Elas também nascem em pecado e também são chamadas por Jesus. Devem vir à fé. Deixai vir a mim os pequeninos. Exato, deixai vir a mim os pequeninos. Existe uma vinda dessas crianças até Jesus. Lembre que, primeiro, esse é um texto que fala de uma ida literal, né? Deixai vir a mim. As crianças estavam indo até ele. Pra quê? Pra vê-lo, pra ouvi-lo pregar e coisa do tipo. Não é um texto sobre batismo.
de que as crianças devem vir serem batizadas. Elas devem vir para ouvir o evangelho de Jesus. Qualquer batista crê nisso aqui, de que os pequeninos devem ir até Cristo e ouvir o ensino de Cristo, né, por meio de sua palavra. Daí, dizer que crianças podem ser batizadas é uma lógica um pouco complicada sendo imposta ao texto. O quarto motivo é porque textos como quem crer e for batizado falam de missão e de adultos convertidos. Eles nunca vão dizer que crianças não podem ser batizadas. Não disse que criança não pode ser batizada explicitamente nesses textos, mas sempre correlaciona batismo e fé. Batismo e fé sempre estão intimamente correlacionados em todos esses textos. Então você criar uma exceção à fé como condição para o batismo é uma coisa que você tem que conseguir encontrar uma base teológica muito robusta, não é? E claramente textual, né? Você tem que encontrar no Novo Testamento uma base bíblica muito robusta para poder criar exceções aos vários textos que convidam as pessoas ao arrependimento e à fé como condição ao batismo. Eu não acho que isso realmente existe, é por isso que eu sou batista, né? O quinto motivo: se nem Pedro, nem Paulo, nenhum dos apóstolos proibiu, debateu ou colocou em xeque o pedobatismo, o batismo de crianças, por que eu vou fazer isso? Então, esse argumento do silêncio aí é já um pouco chato já, porque o assunto não foi discutido, logo a minha posição é verdadeira. Geralmente é assim, né? Se um assunto não é discutido, geralmente você acha que é porque a sua posição gera consenso dentro do ambiente eclesiástico, né? O que é sempre cansativo, assim. A gente não tem acesso a tudo que foi discutido no Novo Testamento. A gente não tem acesso a tudo que Pedro discutiu, a tudo que Paulo discutiu. A gente tem acesso àquilo que foi do interesse de Deus, que permanecesse como palavra de Deus revelada para nós. Mas houve outras discussões dentro do mundo bíblico que a gente não teve acesso, a gente não sabe. O que a gente sabe é que as igrejas que receberam cartas dos apóstolos não estavam passando por esse tipo de problema, e por isso não tem nenhum registro sobre isso. A gente não sabe o que aconteceu na vida da igreja de forma tão ampla assim. Foram anos de pregação e de ensino, muitas vezes presencial, de Paulo, de Pedro, dos outros apóstolos. Como é que a gente sabe que a igreja não discutiu isso? O que a gente sabe é que a escritura do Novo Testamento não discute isso. Pedobatismo não é um assunto do Novo Testamento. Para o presbiteriano, ou para outras tradições pedobatistas, isso significa que pedobatismo é óbvio. Para outras tradições, como batistas, significa que o batismo de adulto é óbvio, né? E aí quem é que ganha? Eu acho que no argumento do silêncio ninguém ganha, né? No argumento do silêncio a gente fica calado. O sexto motivo é que credo-batistas exigem o rebatismo, mesmo dizendo que o batismo não salva. Na prática, eles exigem o batismo para salvação. Primeiro que isso não é um argumento teológico nenhum, para explicar por que você é pedobatista. Sim, isso não é um argumento teológico, mas nenhum batista crê em rebatismo. O que os batistas creem é em batismo. A minha leitura, se você foi batizado criança na sua igreja pedobatista, você não foi batizado. Então eu não estou lhe propondo um rebatismo, eu estou lhe propondo o batismo. É porque você não foi batizado, se você foi pretensamente batizado quando criança. Então ninguém está propondo rebatismo. E aí argumentar a partir daí, tentar criar uma redução ao absurdo para dizer que isso significa que os batistas creem que o batismo é o meio de salvação, não sei o que, aí é bobagem também, tá? Isso não é um argumento teológico muito consistente. Existem argumentos pedobatistas melhores. O sétimo motivo é porque o batismo é uma entrada visível no povo de Deus. Negá-lo às crianças cria uma categoria muito estranha. Filhos dentro da igreja, mas fora do sinal da aliança. Sim, eles estão dentro da comunidade da igreja, assim como os visitantes estão, assim como qualquer um marido descrente de uma mulher crente está, né, e vai para a igreja muitas vezes, mas eles estão sendo evangelizados, estão sendo criados por pais crentes que estão apresentando para eles o que é o evangelho, o que é que Jesus espera deles, o que é a vida da fé. Eu tenho 2 filhos, um é de 6 anos, um de 2 anos, eles não são exatamente crentes ainda. Eles estão entendendo o evangelho, compreendendo o evangelho, oram a Deus, pedem perdão pelos seus pecados, mas em algum momento eles vão entender corretamente e isso vai ser aplicado a eles de forma realmente salvadora. Eu não posso acreditar que porque é meu filho, necessariamente vai ser criado como se fosse já um crente, né? Já é crente, já foi. Cara, não é. Vai estar fora do selo da aliança. O selo, né, da aliança, né, é a fé, antes de qualquer coisa. O selo da aliança é a fé. Nós estamos adicionados a Abraão. Nós estamos na aliança abraâmica como crentes gentios. O que marca a aliança abraâmica é a fé, não é o batismo. O oitavo motivo é que o batismo infantil é um consenso nos pais da igreja há mais de 1.500 anos. O credo-batismo como sistema organizado surge não faz nem 400 anos. Primeiro, isso é falso. Já tem vídeo aqui no canal sobre pedobatismo e credo-batismo na igreja primitiva. Tem um livro muito bom sobre isso chamado Credo-batismo. Foi publicado por nós aqui da 2D Teologia. Ainda deve ter algumas cópias aí lá na distribuidora Plenitude. Se você for lá, você encontra. Vou botar o link na descrição aí de onde é que ainda tem o livro Credo-batismo. Ele é o material de credo-batismo que você vai encontrar em português. Muito bom esse material. Mas e ainda se fosse? E se fosse? E se fosse o consenso patrístico, mas fosse contra a escritura? O que é que você escolhia? Você prefere uma fé patrística ou uma fé apostólica? Você prefere uma fé histórica ou uma fé bíblica? Você tem que decidir o que é mais importante pra você. Porque podem existir consensos errados na patrística. Se eles vão contra a escritura, é uma escolha muito fácil de se tomar. O nono motivo: crianças oram, cantam, louvam, são abençoadas, mas precisam de uma consciência adulta
só para o batismo, a incoerência é muito evidente. Não existe nenhuma incoerência porque eu posso aceitar na minha comunidade pessoas que participam dela, que não são crentes, que oram, que recebem, são abençoadas, mas que não participam ainda da fé. Vou dar de novo exemplo. Uma esposa descrente de um marido crente que acompanha ele no culto, ou um marido descrente de uma esposa crente que acompanha ela ao culto e acompanha a vida da comunidade, fazem parte da vida da comunidade, vão pra igreja. Pô, na minha igreja tem um cara que ele é agnóstico e tá lá todo domingo com a mulher dele. Todo domingo. Vai lá com a mulher dele. Tá ouvindo o evangelho, a gente ora por ele, a gente pede bênção sobre a vida dele, ele participa da vida da comunhão, não é membro da igreja, participa da vida da comunidade, recebe muitas bênçãos de estar ali com a gente. Mas ele não é um crente. Qual é a grande incoerência? Ele precisa sim. Agora pronto. Agora só porque o cara é agnóstico ele não pode se batizar? Não pode. Mas ele recebe várias das bênçãos de estar participando da vida da comunidade. É abençoado, recebe oração, participa das orações com a gente. Ele é agnóstico. Mas a gente faz a rodinha pra orar, ele dá a mãozinha, fica lá, com o olhinho fechado, entendeu? Tá lá participando da vida da comunidade, recebe de várias bênçãos de fazer parte da vida da comunidade, mas não é batizado. E só vai ser batizado quando crê. Não é muito diferente no caso dos nossos filhos aqui, guardadas as devidas proporções, né? Qual é a incoerência? Não é absolutamente nenhuma. O 10º motivo é que eles dizem que o batismo é apenas um símbolo, mas o tratam como sendo um marco espiritual decisivo. A Escritura não conhece sacramentos vazios da ação divina. O batismo não é o nosso ato diante de Deus, é o ato de Deus sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso muda tudo. Então, um pouco das duas coisas, tá? Porque o batismo ele é recebido, obviamente, ele é uma coisa que é colocada sobre mim, não é? Eu sou batizado, eu não me batizo, mas ele é uma resposta a algo, não é, que nasce em mim, que é a fé e o arrependimento. Novamente, não é um argumento muito forte contra a do batismo não, tá? Mas de novo, todo respeito do mundo, eu sou uma pessoa que tem aprendido a ser mais tolerante, assim, sabe? Não que eu já tenha sido intolerante contra pedobatistas, não sou. Eu não aceito o batismo de crianças, mas eu reconheço o ministério de pessoas que são presbiterianas, que batizam crianças e tudo mais. Eu não acho que isso é o fim do mundo, não. Tem gente que acha que é o fim do mundo, assim, que é o fim do mundo. Não, é tranquilo. São cristãos genuínos, eu só discordo muito profundamente da visão sobre o batismo, mas não é motivo de briga e confusão, não. Existem tolerâncias que são demoníacas, né? Existe uma tolerância secular de que você não pode repreender ninguém, corrigir ninguém, de que ninguém tá errado, mas existe um tipo de tolerância cristã também, né? De, poxa, o cara é pedobatista, eu sou credo-batista, a gente pode se dar bem, a gente pode se respeitar, né? E coisas do tipo. Aparentemente tem gente que não tem. Existem coisas que não dá pra você tolerar. Algumas coisas você pode tolerar. O termo tolerância já foi tão roubado pela esquerda que parece que você tem que ser intolerante pra ser crente. É meio isso. Esse aqui foi o Igor Miguel que me mandou. Vou até dizer aqui, tá? O Igor Miguel me mandou aqui, no Zap ele falou que é o Chip de Maria, versão Plus. Aí eu disse, não vou clicar pra ver, eu vou ver ao vivo. Aí agora eu joguei aqui no grupo, eu tô clicando pra ver aqui o que é que tá acontecendo. Vamos lá. Se o Criador te coroou, te coroamos, ó mãe! Te coroamos. Isso é um homem? É um homem, gente. Uma pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Eu acho que já foi aqui, né? Acho que tá bom, né? É muito feminino. Eu vou falar coisa polêmica. Eu não vejo mal em alguém ser bailarino. Bailarino. Eu tenho uma parente que é professora de balé. Aí ela fala assim, de que o problema é que os bailarinos sempre sonham em ser bailarinas. E aí é muito feminino, né? É um uso do corpo muito feminilizado, muito delicado, né? Muito ligado a traços comuns de feminilidade. Tanto que eu achei até que era uma mulher no primeiro momento aqui. Eu não acho que isso é uma questão cultural, não, tá? Eu acho que isso vai contra certas características comuns do ser masculino. Você se portar de forma tão feminilizante. É pecado homem fazer balé? Em tese, não. Em tese, não. Existem apresentações masculinas de balé, junto ali com as mulheres, que cobram muita força física e coisas assim, faz parte de uma apresentação artística. Existem balés, né, masculinos que são masculinos. O problema é que geralmente, quando homens escolhem ir pro balé, eles geralmente... um preconceito gigantesco aqui, talvez, né? Mas muitas vezes eles já são homens que têm um comportamento feminilizado. E a cultura do balé muitas vezes reforça isso, né? Então o balé masculino muitas vezes é algo muito feminilizado. E cobra dos homens uma postura muito feminilizada. Você entra aqui, você vê aqui a dança do rapaz aqui pra Maria, não é? Agora a gente tem Ministério de Dança pra Maria. Não basta ter o chip de Maria, agora tem Ministério de Dança de Maria. Onde a gente coroa Maria, nossa rainha, né? Eu acho ruim. Certo? Vamos combinar assim, ó. Eu não sou esse cara de que coisa de homem, coisa de mulher, de forma tão estanque, né? A menina não pode jogar futebol, né? E coisas assim. Não sou tão estanque, não. Mas vamos convir que existe
um nível em que algumas coisas são mais femininas e outras são mais masculinas do que outras? Vamos concordar, por favor? De que dançar, assim, um balé tão delicado é algo feminino? De que, sei lá, trabalhar na mina de carvão é algo masculino? Você não tem uma foto do Sebastião Salgado de mulher na mina de carvão. Eu não me sinto à vontade de ver uma mulher estivadora, assim como não me sinto à vontade de ver um homem bailarino, sabe? Eu tenho certeza que deve existir mulher estivador. Mas, bom, tudo bem. É o chip de Maria, né? Cada vez mais a gente tem um catolicismo romano neopentecostal, né? Meu neopentecostalizado. Agora eu tenho ministério de dança dentro do catolicismo romano. Aí vão querer dizer o quê? Que a igreja católica é una, não tem nenhum problema, nenhum defeito. Me poupe, né? Você sabe que o catolicismo romano é isso aí mesmo. Isso não é catolicismo romano de verdade. E aí vai ter gente no catolicismo romano dizendo que isso é catolicismo romano de verdade. Quem tá certo, no fim das contas, ninguém. Não é uma religião una, a gente sabe disso. E ficam fingindo por aí que são unos sem ser. André aqui, religiões foram criadas por homens e não por Deus. Religiões são criadas por homens, sempre insatisfeitos com alguma coisa. Olha só esses exemplos. O imperador Constantino legalizou o cristianismo e depois Teodósio I o oficializou por uma questão política. Mais tarde, Martinho Lutero, que era monge católico, basicamente discordou do Papa e fundou a Igreja Luterana. Assim, mais à frente, assim, um século depois, né? Vamos lá, mais de um século. Só que João Calvino, que era mais radical ainda, moldou a Igreja Reformada. E nisso, John Knox pegou as ideias de Calvino e criou John Knox? É Knox? Acho que queria dizer John Knox. A presbiteriana. O rei Henrique VIII queria se divorciar, só que era proibido, e para resolver isso inventou a Igreja Anglicana. Nela tinham dois caras, um chamado John Smith, que discordava do batismo infantil e fundou a Igreja Batista, e outro chamado John Wesley, que achava que a Igreja Anglicana tinha virado uma instituição fria, sem o fervor. Não é Wesley, não? John Wesley? Será que você não é John Wesley? Eu tô por fora. O Wesley não é do Harry Potter, não, gente? Tem um vídeo aqui no canal inteiro sobre John Wesley, tá? A gente explica sobre John Wesley. Pode ir lá, foi na casa do John Wesley. Teologia na Estrada. Só vê todos do Twitter? Tá perdendo. Fui na casa do John Wesley. Fui no púlpito que o John Wesley pregava. E fala das influências aí do pai do pentecostalismo. Sabia disso? Vai lá, vai assistir o Teologia na Estrada pra você não ficar por fora. Alguns estão indo muito bem. Fico muito, muito contente com isso. Espiritual e funda a Igreja Metodista. Agora presta atenção. William Miller, que era batista, fez um estudo sobre a possível volta de Jesus, mas a profecia não se cumpriu. E com a intenção de salvar esse movimento, Ellen White, que era uma seguidora, junto com outros, funda a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E na mesma época, Joseph Smith se dizia confuso com tantas igrejas e para resolver isso funda mais uma, a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, os Mormons. Tempos depois, Charles Russell teve contato com os adventistas, só que não concordava com tudo. Ele começa a estudar a Bíblia e cria a base do que daria origem às Testemunhas de Jeová. E aí os pastores que estavam insatisfeitos em quase todas essas igrejas dão início ao movimento que criaria as igrejas pentecostais. Muito reducionista, né? Muito errado até o modo como ele tenta descrever a origem de algumas seitas e de algumas religiões, né? Claro que é um rios, ele tá tentando só concatenar, né? Foi uma catena de citações de casos históricos, meio desconectados, meio sem explicar direito o motivo das coisas, reduz muito profundamente a origem de certos movimentos, mas o pior é que parece que existe uma incompreensão muito grande de o que é uma denominação cristã, sabe? O que é uma denominação protestante? Uma denominação protestante não é uma nova igreja no sentido a estrito senso. Por exemplo, eu sou um batista, eu tenho amigos metodistas, eu tenho amigos wesleyanos, eu tenho amigos pentecostais, presbiterianos, super reformados. Esses grupos são igrejas diferentes? Em um sentido administrativo, sim. Em um sentido espiritual, não. É a mesma igreja de Cristo. É isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender, que católicos não conseguem entender. É que a unidade protestante não é uma unidade visível em um sentido administrativo. A nossa unidade não é administrativa. Não queremos um papa, não queremos uma administração central da igreja. A nossa unidade é uma unidade espiritual. É uma unidade em que todas essas denominações são uma igreja só. Todos se reconhecem como igreja, se reconhecem como comunidades genuínas e expressões genuínas do cristianismo, sabe? Tirando as seitas, seita não, né? Seita é seita. Você fala aqui dos Mormons, Testemunho de Jeová, é tudo seita. São igrejas que a gente não reconhece como sendo, de fato, igrejas. Mas todas essas denominações protestantes são todas uma única igreja. Somos todos uma única igreja. É uma igreja una espiritualmente. É uma igreja una nas suas doutrinas centrais acerca da pessoa de Cristo e do relacionamento com Ele. Somos tão unos que a gente consegue, muitas vezes, esquecer qual é a igreja e a denominação um do outro, nos nossos ajuntamentos, nos nossos esforços missionários, nos nossos serviços sociais. Às vezes eu nem sei qual é a denominação de alguém. Só sei que ele é um crente genuíno, que segue a Deus. Presbiterianos, batistas, pentecostais, metodistas, wesleyanos. Cara, um monte de gente de igrejas diferentes
de administrações diferentes que estão juntos na mesma igreja, fazendo parte do mesmo corpo de Cristo. Ignorar isso é ignorar completamente o princípio fundamental de unidade protestante. Depois disso tudo, fica bem óbvio que religião nada tem a ver com um local. E a teosofia mostra que a verdadeira religião é o religare, tornar a ligar o homem ao que ele realmente é, a sua origem, a Deus. Tá, mas como é que a gente é ligado novamente a Deus? Se não houver um intermediário, se não houver um mediador entre homens e Deus. Esse mediador é justamente a pessoa de Jesus Cristo, tá? Não tem como termos outro mediador que não seja o nosso Senhor. Bom, este foi o Teólogos do Twitter de hoje. Não deixe de ir na Growth Suplementos e usar o cupom Jesus para você ajudar aqui o nosso canal a continuar trabalhando. Não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.